Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui no YouTube. E hoje, quadrinho, seu preguiçoso. E a pergunta é, quantos Tocha Humana existem no universo da Marvel? Você sabe? Não sei. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. E agora, sem mais delongas, Dedé, seu monstro mágico da Marvel, solta a vinheta. Em chamas! Em chamas! E é com esta frase famosa que eu começo o vídeo de hoje. Eu acredito que todo mundo conhece o Tocha Humana, personagem da Marvel, que faz parte do Quarteto Fantástico. Espero, né? Não, nada a ver, irmão. A nossa história começa em 1961, quando o saudosíssimo Stan Lee, junto com o Jim Kirby, criam um gibi chamado Quarteto Fantástico, que seria o primeiro gibi criado dentro de uma empresa chamada Marvel Comics, a ir às bancas nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo todo. Vale a pena contextualizar que na década de 60 os Estados Unidos estavam obcecados com a conquista do espaço. Então o que o Stan Lee e o Jim Kirby fizeram? Eles criaram um grupo, esse quarteto, que era um quarteto de cientistas espaciais que, durante uma viagem ao espaço sideral, são atingidos por raios cósmicos, a nave dá um pane, eles caem de novo no planeta Terra, todos sobrevivem, só que essa tempestade de raios cósmicos alterou o DNA deles. Essa alteração no DNA criou o Quarteto Fantástico, que é composto pelo Dr. Reed Richards, o homem mais inteligente do planeta Terra, e ele vira o Senhor Fantástico. Qual é a habilidade do homem? Ele podia esticar o corpo dele como borracha da maneira que ele quisesse. A segunda integrante é a Susan Storm, ou Sue Storm. Ela ganha o poder da invisibilidade e fica conhecido como Mulher Invisível. Ao longo da história, ela também adquire outros poderes, como criar barreiras de campo de força invisível. O terceiro integrante é Benjamin Green, ou Ben Green, que se transforma num ser laranja de pedra, usando uma sunga azul para não ficar pelado. E ele viria a ser conhecido como o Coisa. Inclusive é o personagem que eu mais gosto. Me identifico com o Coisa. E o quarto e último membro do quarteto é o Johnny Storm, que seria conhecido como Tocha Humana, tema desse vídeo aqui. Lembrando que o poder dele é se incendiar, né, ficar pegando fogo, e com isso ele consegue voar e ele também consegue tacar rajadas de fogo da maneira como ele quiser. Algumas informações importantes sobre o Johnny Storm é que ele não é só o Tocha Humana. Antes de adquirir os poderes, ele também era conhecido por ser um baita mecânico e um super piloto também, que inclusive foi o motivo dele ir na tal viagem espacial. Ele era um dos pilotos, junto com o Ben Green, a controlar a espaçonave. Vale a pena citar também que mesmo com um acidente espacial, o Ben Green e o Johnny conseguiram pousar a nave. Então os caras eram bons mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas o que pouca gente sabe é que o Johnny Storm não foi o primeiro personagem a usar o nome Tocha Humana. Para explicar essa salada de tochas, eu preciso voltar no tempo e falar de uma empresa chamada Timely Comics. O que era a Timely? Ela era uma empresa que existia antes da Marvel Comics. Ou seja, o Stan Lee, que seria o fundador da Marvel Comics, ele trabalhava na Timely Comics, que é uma espécie de pai da Marvel. Foi inclusive na época da Timely Comics que surgiram personagens como o Capitão América, o Namor, o Príncipe Submarino. A Timely Comics, gente, foi fundada no que as pessoas chamam de Era de Ouro dos Quadrinhos, ou seja, as décadas de 1930 e 1940. Vale a pena lembrar que a Marvel só viria a existir nos anos 60. Então a gente está falando aí de 20, 25 anos antes da fundação da Marvel, tá? Em outubro de 1939,
um cara chamado Carl Burgos cria um personagem chamado Tocha Humana, que não era o Tocha Humana do Quarteto Fantástico lá de 1961. É o quê? Era outro personagem que eu vou explicar pra vocês com mais detalhes agora. Então presta atenção, hein? Eu não quero! Bom, o primeiro Tocha Humana, ele chamava, na verdade, Jim Hammond. E ele se disfarçava, ou seja, a identidade secreta dele era de um policial militar comum. Vale a pena falar que esse Jim Hammond nem humano era. Ele era um androide. Se você não sabe o que é androide, seu desinformado preguiçoso, vai pesquisar porque eu não vou explicar pra você não. Que deselegante! Esse androide chamado Jim Hammond foi criado por um cientista chamado Phineas Orton para ajudar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar que o Capitão América foi criado para ajudar os Estados Unidos a vencer a Alemanha nazista. Então esse Phineas Orton, esse cientista, ele queria desenvolver um androide para ajudar como o Capitão América estava ajudando. Qual é o problema? O intuito dele era criar um androide com as habilidades do Capitão América. Só que alguma coisa ali no meio do experimento deu errado e esse androide adquiriu a habilidade de se inflamar, ou seja, de ficar pegando fogo no corpo todo. Com isso, aparece o primeiro Tocha Humana da história da Marvel, que é o Jim Hammond, ou seja, esse androide que consegue pegar fogo no corpo todo. Inclusive, a frase icônica do personagem Em Chamas foi criada pro Jim Hammond, tá? O primeiro Tocha Humana. Lembrando que diferente do Johnny Storm lá do Quarteto Fantástico, que é um cara super alegre, super brincalhão, tira sarro de todo mundo, é mulherengo, tá de bem com a vida, o primeiro Tocha, o Jim Hammond, ele era completamente o oposto. Por ele ser um androide, ele era completamente sério e frio. Se é que um personagem que pega fogo consegue ser frio. Mas enfim, vocês entenderam. Eu não entendi o que ele falou. Nós precisamos citar também um segundo personagem chamado Centelha. Centelha, né? Sem teto, não. O Centelha, ele era uma espécie de ajudante do Tocha Humana. Tipo um Robin dele, entendeu? Porque ali nos anos 30 e 40, na Era de Ouro dos quadrinhos, todo personagem tinha que ter um ajudante. Então o Batman tinha o Robin. O Arqueiro Verde tinha o Ricardito. E o Tocha Humana tinha o Centelha. Era super normal isso. Pra explicar, gente, o Centelha, ele era um mutante, tipo um X-Men. E o poder dele também era conseguir inflamar, né? Fazer com que o corpo dele pegasse fogo. Ou seja, ele tinha os mesmos poderes do Tocha Humana, só que diferente do Tocha, ele era um humano, um mutante, e não um androide. Ele apareceu pela primeira vez em 1940 na revista número 2 do Tocha Humana, aonde o Centelha era uma atração de circo, e aí o Jim Hammond descobre ele e convida o Centelha para ser o parceiro dele na luta contra o crime. Onde é que eu já vi essa história? Ah é, em vários lugares. Essa dupla, Tocha Humana e Centelha, elas iriam durar ali mais ou menos uns 20 anos, talvez nem isso. Porque essa parceria aconteceu ali na década de 40, continuou na década de 50, mas ali no final da década de 50, eles acabaram perdendo força e foram sumindo gradativamente do universo dos quadrinhos. Porém, se você quer ler quadrinhos com essa dupla, basta você acompanhar a minissérie maravilhosa de quadrinhos intitulada Marvels. Ou então, se vocês olharem aqui, ó, à minha direita, tem um quadrinho intitulado O Tocha, Jim Hammond, que conta muito sobre o passado, tanto do Tocha quanto do Jim Hammond. Esse quadrinho é maravilhoso, eu sei porque eu já li, hein? E também você pode ir atrás das revistas lá da década de 40 do Tocha Humana, onde você vai obter muito mais informação sobre esses dois personagens. Respondendo ao título desse vídeo aqui, existem 3 personagens que possuem ali o poder ou podem ser chamados de Tocha Humana. O primeiro é o próprio Tocha Humana, só que o Jim Hammond, que foi criado ali no final da década de 30. Existe o Centelha, que é tipo o Robin do Tocha Humana, mas possui o mesmo poder, só muda o nome.
E o terceiro e último, que na minha opinião é o mais famoso, que é o Johnny Storm, que pertence ao Quarteto Fantástico. Portanto, 3 personagens que possuem os poderes do Tocha Humana. É claro que na Marvel existem outros personagens que possuem poder do fogo, mas não com as mesmas características desses 3. Uma coisa que eu preciso falar é que heróis como o Tocha Humana e o Centelha, que hoje são pouco conhecidos, eles foram muito importantes para criar ou solidificar a base de heróis que a gente conhece hoje. Se você gosta de filmes da Marvel ou da DC, lembre-se que esses filmes só acontecem hoje porque lá atrás, na década de 40, 50, heróis como o Capitão América, o Tocha Humana, eles conquistaram aquela geração e fizeram com que os quadrinhos ganhassem uma dimensão assim estratosférica. E ao longo das décadas, por conta desses heróis e de outros que foram aparecendo, é que hoje os super-heróis eles são mega comuns. Porque ao longo das décadas o pessoal foi gostando mais e mais e mais e mais. Então essa primeira geração de super-heróis, ela é super importante. Uma pequena curiosidade envolvendo os 2 Tocha Humana é que é o seguinte. O Tocha Humana do Quarteto Fantástico, o Johnny Storm, em uma história, ele chega a citar que ele escolheu para ele o nome de Tocha Humana em homenagem ao Jim Hammond, que tinha sido Tocha Humana antes dele e que havia falecido. É isso mesmo, gente. O final do primeiro Tocha Humana é que ele morre. E morreu. Mas não é tão simples assim. Mas se você quiser saber mais, vai ler, seu preguiçoso. Ó, preguiçoso! Tô passando aqui para lembrar do nosso sorteio de... Olha que bonito! Cavaleiros do Zodíaco. Estamos sorteando os DVDs da fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco que passava na Manchete, com a dublagem clássica daquela época dos maravilhosos anos 90. Eu tô cansado de pedir esmola, mas eu continuo. Então é o seguinte, a gente só vai sortear esse pack de DVDs. Eu esqueci de trazer o DVD, por isso que eu tô com o álbum de figurinhas do Dedé monstro da edição. A gente só vai sortear esse pack de DVDs quando o canal chegar a 1000 inscritos. Então, dá aquela força pra gente, faz todo mundo se inscrever, divulga o nosso vídeo, faz o paracuteco todo aí que tem que fazer. E lembra, esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer aqui no canal, beleza? Mas pra fazer os outros, tem que finalizar esse aqui. Ajuda a gente, preguiçoso! Passo também, agora mais calmamente, para lembrá-los que o canal Novidades Antigas tem lojinha. E o que a gente vende lá? Drogas? Não. A gente vende lá o quê? DVDs antigos, tá? E jogos antigos também, como esse maravilhoso Um Tira no Jardim da Infância, um clássico da sessão da tarde da molecada dos anos 90. Então é o seguinte, se você tem interesse em algum dos nossos mais de 1000 produtos, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Beleza? É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre a história do Tocha Humana. E eu espero também que você tenha aprendido alguma coisa. E se você gostou, tá ligado, né? Fortalece o vídeo deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações pro YouTube mostrar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro sucesso deste canal aqui. Beleza? Fui!